Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 11 de novembro de 2020. Antes de mais nada, vamos falar rapidamente aqui sobre o nosso curso. O curso Fundamentos de Análise Técnica, Teoria e Prática, pela Black November. A gente está com ele com 40% de desconto, tá? E essas são os tópicos, né, abordados no curso, tá? São 14 aulas, onde que a gente fala aí sobre todos os indicadores essenciais, né, sobre cada um, como usar, etc. E a gente ensina aí 3 setups, além de falar também da relação aí de day trade e de swing trade. Então vamos para o mercado. O índice futuro, esse aqui é o mini índice futuro, né, o contrato contínuo, formou um candle lateral, né, levemente baixista, mas já é o terceiro que não consegue aí romper e fechar acima da máxima do pregão anterior, né, isso desde segunda-feira, quando formou este candle e havia formado este grande gap. Eu já havia falado, né, que possivelmente ele vai lateralizar, porque o gap de alta ele demonstra força, mas como o preço está muito afastado das médias, ele se lateraliza até que as médias cheguem no preço e volte a subir, ok? No gráfico intradiário houve aí, né, uma continuidade do movimento de lateralização, então não teve aí nenhuma oportunidade de trade de tendência, né? Hoje foi aí o mercado bastante lateral, né? As médias ora se cruzam para cima, ora se cruzam para baixo. A gente já via já desde ontem colocado aí, desenhado aí esta faixa de consolidação. A gente pode até ampliar, colocar agora na nova máxima, tá? E enquanto aí tiver aí dentro, nada a fazer, a não ser que, né, uma possibilidade é a última mínima, né, essa região aqui de suporte. Se ele vier romper, fazer uma correção até ela e voltar a cair, mesmo que esteja aqui dentro, mas com queda no volume, aí sim pode ser que tenhamos um trade, né, na ponta vendedora se romper essa última mínima aqui. Mas, né, o alvo desse trade ainda seria essa mínima, né, da região de consolidação, tá? Esse seria o alvo aí de uma possibilidade de um trade de venda se ocorrer no mini índice. Mas de maneira geral, ele está lateralizado em consolidação. O mini dólar, mesma coisa, formou um candle lateral também, levemente baixista, né, quando caiu forte, formou esse candle. Na segunda-feira mesmo já havia falado sobre a mesma relação, só que é uma relação inversa do mini índice, sendo que o mini dólar ele, né, precisa ele vai lateralizar até que as médias cheguem no preço para ele continuar a cair. MACD está bastante baixista, o histograma está fortemente baixista, e tivemos aí um volume financeiro baixista hoje, um pouco acima da média, tá? No pregão de hoje. No gráfico de 5 minutos, também não teve muita novidade, ele foi na maior parte lateral. Um trade que pode ter ensejado foi logo após a abertura, um pouco após a abertura, houve a formação desse pivô, né? Ou seja, vamos desenhar aqui só para definir, ele forma um topo, aí ele vem e forma um fundo, tá? Vamos colorir aqui a linha para ficar visivelmente melhor. Não, mas ela tá... Espera aí só um minutinho. Agora sim. Vamos aumentar a espessura dela para visualizar melhor. Aí é o seguinte, ele vem e forma um fundo, né?
após formar um fundo. Meu Deus. Aqui, ó, vamos copiar, vamos colar. Ele vem e forma um topo. E aí ele forma um topo mais baixo que o topo anterior. E aí ele cai, né, rompendo aqui o topo que ele havia formado, o fundo, aliás, que ele havia formado, indo formar um fundo menor. Então, onde que foi o trade? Aqui no rompimento, né, da mínima do fundo formado. Ou seja, quando confirmou o pivô. O pivô ele é formado, né, fundo, topo, e aí ele rompe para fazer um novo fundo mais baixo, ok? Então tá, essa foi a região de trade. Mas aí, o que acontece? Ele acionou aqui, e a média de 200, ela tá logo embaixo, né? Então, é loucura você levar um trade aí, carregar um trade aí para, né, para abaixo da média de 200. Então, um trade aí, um day trade hoje no dólar, na confirmação desse pivô de baixa, por volta de 26 pontos. Aqui na média de 200, obviamente, né, você devia sair por conta que a média é um suporte bastante importante, ou no mínimo colocar o stop barra, e nesse caso, seu stop estaria aqui, né? Estaria aqui, e aí no próximo candle já ia te stopar, gerando aí a possibilidade de mais ou menos 18, 19 pontos. Tá, mas isso foi no início da manhã, e ao longo do dia ele se manteve lateralizado. Né, você pode ver aqui que ele sobe, aí ele rompe o topo anterior, né? Beleza, aí ele faz a correção, quando ele vai voltar e ele vai romper o topo, ele não rompe o topo que ele acabou de formar. E aí ele continua lateral. Então, sem tendência também no dólar futuro. Mini dólar futuro, ok? Os indicadores, índices brasileiros também baixistas, né? Conforme aí o índice e o dólar também seguiu baixista, tá? Vamos aqui falar sobre o SP500, alguns índices americanos e os principais pares de moedas. Esse aqui é o Dow Jones, né, também na segunda-feira eu havia falado que formou esse candle, formou essa máxima, até marquei a máxima aqui, falei, olha, ele vai lateralizar até que as médias cheguem no preço. E é isso que está acontecendo, né? O terceiro dia aí consecutivo que nenhum candle consegue romper a máxima do pregão de segunda-feira. Tá? Então as médias estão ascendentes, estão subindo. O MACD também está fortemente altista. Você pode ver que o histograma está formando aí uma coluna altista bem forte. Mas é necessário esperar aí a correção. E esses aqui são os prazos diários, né? Esse é o prazo diário, esse é o prazo diário do ouro. O ouro formou um candle baixista muito grande no gráfico diário. Na segunda-feira, formou um gift na terça e hoje continuou aí em movimento lateral. Trade de venda no ouro somente se romper aqui abaixo da mínima deste candle, tá? Enquanto ele estiver lateral, nada a fazer, ok? O ideal, na verdade, quer ver? Talvez a mínima deste... na verdade, a mínima do candle, ela coincide também com a mínima. É porque isso aqui é toda uma região de suporte, né? Então, o correto, vamos colocar aqui, ó, é colocar uma ordem de compra, na verdade, abaixo de toda a região de suporte. Tá? Não apenas referente a a região de suporte formada, né? Que o preço está nela hoje, mas também a formada anteriormente. Eu particularmente é um contrassenso vender ouro, né? Claro, né? Isso aqui é um swing trade, né? Se isso aqui acionar, realmente ele vai buscar aqui a média de 200, né? Mas o ouro ele é um grande hedge aí, né? E assim, um grande ativo aí de proteção e que vale a pena ter na carteira para longo prazo, tá? A prata, ela não formou não está baixista como o ouro, as médias inclusive são próximas, mas cruzadas para cima. Formou aqui, ó, um possível pivô de alta. Para confirmar esse pivô, só se romper aqui em cima em 26 e 11, na região de 26 e 11, tá?
O MACD ele está lateralizado, vê que o histograma está bem pequeno e um do lado do outro, então a prata continua aí em movimento de lateralização. O petróleo WTI, eu havia falado que, né, a possibilidade de compra na região, acima da região de suporte, de resistência, aliás, né, essa aqui é a região de resistência que está acima do preço. Ele aparentemente rompeu, e na verdade era a máxima aqui, né, um pouco acima desse candle. Só que está formando aí, ó, um gift, né, um candle aí de dúvida, tá? Pode ser um gift aí para voltar a subir, porque as médias elas não se cruzaram, se encontraram agora, ok? Mas o MACD também está se encontrando agora e ele está deixando de ser baixista para virar altista, tá? Então somando aí o cruzamento das médias, dos candles e do MACD, tudo indica que o WTI vai subir. Se você não entrou, o ideal é colocar mais acima. Então acima aí da entrada de hoje, a sua possibilidade de entrada, tá? No petróleo WTI. O petróleo Brent, ele também teve aqui uma pressão baixista, mas o MACD está altista, tá? Possivelmente essa pressão aí por conta do cruzamento das médias, né? Ele talvez aí uma lateralização ou uma queda até nas médias para poder subir. MACD já está altista e as médias estão se cruzando. A média de curto prazo, a média aritmética de 8 períodos estava abaixo e agora ele está cruzando, rompendo a média aritmética de 20 períodos, tá? Nasdaq formou, ele formou aqui um pivô e aí é o seguinte, né? A confirmação do pivô ela se vai se dar aqui em cima, aqui se romper, né, um pouco acima da máxima deste candle. Só que o que acontece? As médias elas já se cruzaram de maneira ascendente e sobre, né, a partir da média de 20 períodos acima dela formou um candle altista, né? Qual o setup que é este? É um setup ponto contínuo de compra. Um pouco acima é a entrada e um pouco abaixo é o stop, tá? Então o ponto contínuo ele não exige que você espere a confirmação do pivô, que ele demonstra que o pivô ele vai ser confirmado, né, porque fez correção até a média de 20, respeitou a média de 20 períodos e voltou a subir. MACD está altista também, então, né, no Nasdaq, no gráfico diário, nós temos aí armado. Armada quando o padrão ocorre. Quando o preço ele sobe, ele aciona a entrada, o setup ele está acionado. Então, por enquanto, ele está armado. Se ele não romper e ao invés disso ele cair, né, o setup que estava armado, ele será desarmado. Então, você não, né, você tira as ordens lá, se for ordens programadas, se tira, né, porque ele estará desarmado. Por enquanto ele está armado, ele não foi acionado, tá? E tudo indica que ele será acionado por conta do cruzamento das médias e do MACD. O SP500, ele também, né, na segunda-feira formou um grande candle, uma grande pressão baixista e aí pelo terceiro dia lateral. O MACD está altista, mas essa lateralização ela deve se dar até que as médias cheguem no preço. O HK50 é o índice futuro aí da bolsa japonesa, que ele está aí subindo, né, mais afastado também das médias. MACD está altista. Hoje houve uma lateralização, ou seja, não conseguiu romper a máxima do candle de ontem. Possivelmente essa lateralização descontinuará até que a média também chegue no preço. Índice futuro DAX da Alemanha ainda está dentro daquela região que a gente falou ontem de gap, né, um grande gap de baixa aí que havia sido formado, né, bastante meses atrás. E ele aí possivelmente, né, e esse gap, todo o gap de baixa, não de alta, mas o gap de baixa, ele se transforma em uma forte resistência, tá? Então, assim, o preço, ele tem uma dificuldade muito grande em romper a região de gap. Por isso que todo gap de baixa é bom você marcar e delinear para identificar ele no seu gráfico. Então aí possivelmente pelo terceiro dia também não conseguiu romper a máxima e aí também está lateralizado, ok? Vamos ver aqui rapidamente os principais pares de moedas no gráfico diário,
né, que são as chamadas, no Forex é chamado de Majors, né? É o euro-dólar, ele, embora, né, formou um candle parecido lá, né, com a Nasdaq, né, futuros, só que foi um candle baixista. Tem gente que considera isso aqui um armado, o setup ponto contínuo, já que o preço ele está acima da média de 20. Então colocam, né, a entrada um pouco acima com o stop um pouco abaixo. Eu particularmente não gosto, porque é um candle baixista, ou seja, o preço ele na verdade ele caiu, tá? Então o que eu espero, um candle altista, né, com igual esse aqui, sobre esse candle altista que eu coloquei a minha ordem, tá? Porque o candle altista, né, esse sinal que o preço ele está subindo, você vai pegar o preço no meio do caminho subindo, tá? Aqui ele caiu, mas tecnicamente o setup ponto contínuo, né, na literatura muitos não definem que o candle tem que ser altista. O candle sobre a média de 20 períodos é considerado válido para o setup. Eu que não gosto desta configuração para entrada na ponta compradora. O dólar iene formou um grande candle barra elefante altista e está formando aí pelo terceiro dia, pelo segundo dia consecutivo, aliás, um candle lateral. Tá? Trade de compra apenas se romper, né, um pouco acima, mas nós temos aqui, ó, logo acima a média de 200 períodos. Então, se fosse, né, para operar aí um trade na ponta compradora, o alvo sensato em 106,94, que é na média de 200 períodos, ok? GBP USD está afastado das médias, formou aí um candle lateral, possivelmente para que a média chegue até o preço e retome aí o movimento de alta, já que o MACD está altista. O dólar USD CHF está em movimento lateral, nas médias estão flat, né, ou seja, elas estão sem inclinação, elas estão em linha reta. O MACD ele está confuso também, você pode ver que hora ele sobe, hora cai, ele sobe, o histograma não está com uma coluna aí de força, então nada a fazer aí, tá? Tendência de alta somente se houver o rompimento aí, né, da região aí de máxima, né, dessa região toda aqui. Mas o ideal é esperar um rompimento deste topo aqui, tá? E mesmo assim tem que ver a relação risco-retorno, porque a média de 200 está logo acima. O USD-CAD, tem vezes que a plataforma da Investing ela dá, né, esses erros. Aparece aqui uma mensagem, vamos ver aqui se, e essa mensagem, essa caixa ela não sai, não tem como também tirá-la, a não ser fazer, não, nada, deixa ela aí porque a nossa análise é aqui. Olha, o preço em USD-CAD ele rompeu, né, a região de suporte. Beleza, agora está fazendo correção. Olha, tendência de baixa só se ele rompendo aqui, né, essa mínima. Ele acabou de fazer essa correção, ele rompendo, ele vai confirmar que esse movimento aqui que está fazendo é um pivô de baixa. E aí sim, como o MACD está baixista, deve continuar aí em tendência de baixa. E por último, euro iene. Embora formou um candle altista, as médias estão ainda se cruzadas de maneira descendente, porque a média mais curta está abaixo da média de 20 períodos, tá? Então assim, está formando pelo terceiro dia consecutivo um movimento lateral, possivelmente aguardando aí o preço, o cruzamento dessas médias para voltar a subir. Entrada somente aqui, aliás, alvo possivelmente aqui na região de topo, e entrada aí um pouco acima. É necessário ver se a relação risco-retorno compensa, que é um trade curto, né? Não vai ser nem 100% da projeção dessa barra aqui para cima, mas MACD está altista. Vamos voltar aqui no Profit Chart e vamos analisar aqui rapidamente alguns papéis que foram solicitados.
Copasa, vamos ver aqui, Copasa, aliás, vamos colocar aqui no desktop, que a gente pode ver o diário e o semanal ao mesmo tempo, tá? Vamos mudar aqui para o... Aqui, ó, antes de mudar, olha só, veja que Ibovespa à vista segurou aí na região do topo anterior e formou um candle, né, um baixista hoje, com certeza esperando aí as médias se cruzarem, tá? As médias, aliás, chegaram no preço porque elas acabaram de se cruzar. Então vamos lá para Copasa. A Copasa no gráfico diário, ela aparentemente aqui, ó, formou, né? Tá formando aí um pivô de alta aparentemente. Só que o que é necessário, e inclusive o OBV também está entrando no volume comprador. Mas o que é necessário uma correção até as médias, seja em lateral ou seja em queda, e o rompimento dessa média de 200. Então, trade na ponta compradora desse papel somente depois do rompimento aí da média de 200 de 51,70, tá? No semanal as médias estão cruzadas para baixo, o MACD está com as médias se encontrando, ele está deixando de ser baixista. Então, com elas cruzadas para baixo, ainda nós não temos ainda movimento de reversão, tá? Então, o ideal é esperar o rompimento da média de 200, que vai ser aí um rompimento também dessa região aqui também de resistência, que é uma região importante, ok? Ou seja, não há ainda reversão nesse papel. Stop depende de onde que a pessoa entrou, né? Depende de onde que a pessoa entrou. O stop técnico, tem vezes que você define ele debaixo do fundo anterior, então seria aqui, mas eu acho muito longo. Pode ser também abaixo da média de 20 períodos ou um stop barra barra, abaixo aí do candle de cada pregão que você vai movendo aí o seu stop, ok? A Klabin ela está em tendência de baixa. O que aconteceu com a Klabin? A Klabin, ela no gráfico diário, ele formou esse topo, formou esse fundo, corrigiu até a média de 20 e voltou a cair. Então, quando ele ultrapassou a região de 23,52, caiu abaixo dessa região, ele confirmou esse pivô de baixa. Sendo assim, a gente usa aqui, ó, a cabeça do pivô para projetar, né, fazer a projeção de Fibonacci, pegando aí a máxima, colocando a retração de 61,8% aqui. Essa projeção de Fibonacci eu ensino no curso, tá? Seja você assinante, tem acesso ao curso, ou se você quer comprar avulso, conforme eu falei no início. Eu ensino a fazer a projeção de Fibonacci. E aí nós temos a projeção em R$ 21,80. Essa é a próxima projeção dessa tendência de baixa aí em Klabin. OBV em queda, ou seja, a acumulação aí de compra está em queda, ou seja, estão muitos vendedores. MACD também em queda, né, reforçando aí os indicadores que o papel está em tendência de baixa. O outro é VEG3. VEG3 no gráfico diário ele está lateral, no gráfico semanal ele está altista, ele está em tendência de alta, quer dizer, mas ele está em movimento de queda. Ele pode vir até a média de 8 períodos ou pode vir até a média de 20 períodos. Você pode ver que pela 1, 2, 3, 4, 5, pela quinta semana ele está fazendo um movimento lateral, né? E isso se dá até que a média de 20 períodos, não a média curta, mas a média de 20 chegue no preço, tá? E então o ideal é esperar esse movimento de correção. Ou seja, possivelmente aí vai continuar em lateralização. Pode ver que o OBV também está, o MACD também está, né? Então o VEG em movimento de lateralização até aí que a média chegue no preço e ele tenha uma reação ou altista, é o que a gente espera, porque o próximo alvo de Fibonacci dele é 98,77, tá? Ou baixista, mas para isso, né, ele vai ter que formar aí um pivô de baixa e confirmar aí o pivô de baixa, o que no gráfico diário é o rompimento aí abaixo dessa região aqui, ó. Tá? Abaixo aí de 75,44 no gráfico diário de VEG.
ALPA. A ALPA também foi outro papel que a gente fez o estudo hoje. E a ALPA formou aí no gráfico diário aparentemente um pivô de baixa. Caiu forte, corrigiu, agora ele está lateral até que a média chegue no preço e volte a cair. Ideal é esperar um rompimento aqui, ó, da média de 20 períodos, tá, do gráfico semanal. Porque, embora nessa média esteja no prazo semanal, é claro que os prazos eles se interrelacionam. E aí, ó, ele pode, a média ela é um forte suporte. Então ele pode continuar em tendência de alta. Ele pode cair até a média de 20 e voltar a subir. Por isso que um trade vendedor agora no rompimento aqui dessa região é perigoso nesse papel, tá? Só abaixo aqui da média de 20 períodos no gráfico diário. Você opera isso aqui como referência, o suporte aqui dessa média. Mas por enquanto no gráfico semanal é tendência de alta, tá? Ele está lateralizado aqui, mas como ele está acima da média de 20 períodos, tendência de alta. E por fim, o último papel de hoje, LWSA3, é um papel que está há pouco tempo aí na bolsa, né? Poucos meses. Fizeram o IPO aí desse ano. Ele está em movimento lateral, tá? No gráfico diário e no gráfico semanal também, movimento lateral. Subiu um pouco e, né, vamos aguardar aí até a média de 20 chegar no preço. O índice, o nível de acumulação está razoável, tá? O MACD ele não nos dá informação quase nenhuma, ele está levemente baixista, mas tecnicamente no gráfico semanal ele está em movimento de alta. Né, tem vezes que é o seguinte, o papel ele não sobe, né, ele não sobe indefinidamente. Né, ele chega num momento em que ou ele cai para fazer a correção, aqui igual aqui no diário, né, ou ele se lateraliza aí até que as médias cheguem no preço. Tá? Essa é a dinâmica aí dos papéis. Para finalizar, eu falei do nosso curso, tá? Fundamentos de Análise Técnica, tá 40% de desconto, o link vai estar debaixo aqui do vídeo do YouTube e no link da bio do Instagram. Mas se você quiser ser nosso assinante, por apenas R$ 49,90, você também pode ser, e você tem acesso a este e outros cursos que tanto está lá, quanto cursos que virão. Ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e até amanhã.